Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu estou aqui hoje com os meus colegas da Oficina de Psicanálise Criativa e a convidada especial, minha amiga Rosimere Gimenez, que é educadora e psicanalista com vasta experiência aí nos dois campos. E a gente vai pensar hoje numa interface sobre o tema humanização nas escolas, uma necessidade premente. Então, qual que é o motivo do nosso encontro? Pensar essa onda de violência aí que tem acontecido nas escolas ultimamente, mas também de uma forma mais ampla, o que seria aí um colapso da educação, se é que pode se dizer isso, no Brasil, no nosso cenário, né? O drama aí do analfabetismo, do desrespeito, do lugar do professor, enfim, sintomatologias aí mais amplas que atravessam a educação e que nos inquietam, né? Quais são as saídas possíveis, quais são os problemas, evidentemente, de maneira premente aí, quais são os problemas que se impõem a nós. Essas e outras questões a gente vai abordar hoje aqui no vídeo. Então, por isso, eu passo a palavra para a Rosimere Gimenez, que vai tecer algumas considerações iniciais, suas reflexões a respeito dessa pauta, e depois a gente vai abrir para o comentário dos demais e a gente vai fazer um debate em torno dessa questão. Então, Rose, a palavra está com você, seja bem-vinda. Ótimo, obrigada, Daniel, obrigada aos colegas aí por estarmos aqui reunidos para uma discussão, né? Voltar a um tema que está recorrente nas últimas semanas, é importantíssimo, né? Falar de novo sobre o mesmo tema parece repetição, mas é uma repetição necessária para o momento, né? Então, quero te agradecer aí a oportunidade de estar aqui compartilhando ideias que eu penso sobre a educação há muito tempo, né? Não deste lugar tão assustador como está hoje, mas de um lugar que assusta no seu cotidiano, que nos paralisa, que nos coloca ali sempre no onde está a resposta, né? Quem é que tem a resposta? Parece que é isso que hoje ficou em grande evidência, né? Então, eu te agradeço a oportunidade. Vamos torcer para ser um debate aqui a mais, né, nesse momento. Então, assim, o que hoje a gente está vivendo? Na verdade, eu estou entendendo que todos estão querendo a resposta. Quem tem a resposta? Resposta como solução, né? O tema veio pelo viés da violência, da agressividade, das ameaças, né? E, de fato, o medo se instalou a partir dessa instituição, quer dizer, foco nessa instituição acadêmica, escolar. A bola da vez, talvez a gente pudesse pensar, né? Pensando assim numa associação metafórica, talvez a gente se deparou com um iceberg, né? Estamos vendo ali, opa, aquele negócio lá, parece uma montanha, chega perto, a ponta de um iceberg, né? E que é o que a gente vê, a aparência, é o que todos ali estão vendo. Então, é o imediato. Bullying, desrespeito, conflitos cotidianos, medo, paralisação, cobranças, negligência, é isso. E aí fica esse debate do quem é que é culpado, é a localização, a busca de culpados, né? Mas, quando a gente se aproxima, a gente começa a entender que tem algo muito maior do que aquela aparência. É isso que nos move no viés da psicanálise, né? Aquilo que aparece é o que eu estou vendo? O que é que eu estou vendo? Daí a gente se aproxima e começa a ver e tentar entender um pouco, né, o cálculo daquilo que está por baixo. O que está movendo tudo isso? E daí a gente entra ali nesse jogo, né, nesse jogo estratégico, digamos assim, de manipular informações, talvez de manipular desinformações,
né? Da forma como, assim, recrutando talvez jovens mais vulneráveis a como forma de disseminar discursos misóginos, discursos racistas, discursos de ódio, né? Imediatamente, ao ter essa configuração, a gente tem o lance do qual a solução. A solução vem colada, né? Então, eu produzo uma proteção armada, eu produzo a cultura do armamento, eu produzo a militarização, quer dizer assim, vou criando discursos que vão sendo traduzidos em conformidade com ideologias extremistas, né? A solução de polarização, né? Quando a gente vai transitando nisso que está mergulhado, são vários lados, por isso que eu preciso circular, né? Para ver o que eu. Qual o ângulo e de que ângulo eu estou enxergando. Conforme eu vou circulando, eu vou vendo vários ângulos, né? Daí eu vejo uma outra dimensão que é essa indústria que produz informação em plataformas que fazem vistas grossas, visando ali a circulação de conteúdos disruptivos, odiosos, e que, olha que interessante, né? Porque vem a aparência são os jogos de videogame. Até parece que circulou aí nos últimos dias que a culpa são dos jogos. Não dá para a gente afirmar que a culpa são dos jogos. Entretanto, a gente sabe que esses jogos eles acontecem em grupos. E são nesses grupos que as conversas acontecem, que as conversas rolam soltas, né? Então, assim, é uma configuração que não dá para a gente tomar uma parte pelo todo. Por isso que a gente precisa realmente mergulhar. Eu fiquei pensando também como algo bem interessante, por que instituição escola, ambiente acadêmico? Não foi um acaso essa escolha, né? É algo do tipo assim, tem uma imagem que se quer projetar nessa instituição. Ela é frágil, ela não tem recursos, ela vai se apavorar, né? E é muito curioso, porque não foram só as escolas públicas que estão sobre essa mira. É indiferente, pública ou privada, né? A ameaça veio de todos os lados e todos entraram nesse certo pavor, né? Veio de todos os lados e entraram nesse pavor não só os alunos, entraram nesse pavor os professores, entraram nesse pavor as famílias, né? Bom, aí a gente pensa assim, como é que a gente vai encontrar a resposta? A resposta, ela não existe. E acho que isso é o interessante. Eu penso que isso é interessante. Justamente porque a gente não tem a resposta pronta, a gente pode colocar em debate. É isso que a gente está fazendo aqui, abrindo para um debate, né? Mas é interessante também pensar que quando a gente vai escrever, a gente mergulha muito em ler, né? A gente vai ler, a gente vai conhecer, a gente vai explorar, a gente vai entender, vai buscar recursos, instrumentos para pensar, né? E aí eu localizei, só para a gente pensar aqui nesse papo, eu localizei duas experiências que deram muito sucesso, vamos chamar assim, né? Ou que produziram muitos efeitos. Essa ideia de sucesso, olha como a gente é pega na linguagem, no discurso, né? A gente não está procurando sucesso, a gente está procurando entender como é que a gente mergulha nesse mar, né? E entende o que é que está acontecendo, né? Então, eu fui atrás e eu localizei dois projetos que tiveram efeitos, e efeitos muito, muito bons. Um foi da Noruega, nomeado como Exit, né? Que foi de 1997. Eles estavam lá com muitos ataques, muito panorama de violência, de agressividade. Inclusive, este projeto, ele foi citado
na comissão, no grupo de trabalho em educação no governo de transição agora. Ele foi citado como um dos projetos para apoiar ideias, né, para esse novo governo. E qual era um dos objetivos? Criar rede de apoio a quem? Aos pais das crianças e dos adolescentes que integravam os grupos extremistas. Exatamente aquele que se diz você é o culpado, foi exatamente ali que eles abriram o ponto para pensar qual que era a intenção. Inicialmente, desvinculá-los desses grupos que se formavam a partir da internet e, em paralelo, rede, né? E, em paralelo, pensar em formalizar conhecimento, saber, informação para os profissionais que estavam com esses adolescentes, com essas crianças. Então, em paralelo, eu cuido desses, separo e cuido de quem vai cuidar. Então, são duas frentes. Um outro que eu achei muito interessante, uma outra iniciativa, que foi no Canadá, um pouco mais antigo, de 1989, teve um massacre numa escola politécnica no Canadá que deixou, acho que foi em torno de 14 mortos, 14 feridos, né? E aquele movimento, esse massacre, ele abriu um grande debate público para se pensar sobre o acesso às armas. Esse debate levou muito tempo. E depois de muitos anos, né, a sociedade pôde entender que os assassinatos que ocorreram naquele massacre foram classificados como crime de ódio às mulheres, porque foram todas as vítimas fatais daquele massacre. Então, olha aonde a gente está navegando, aonde a gente está mergulhando, né? Então, tudo isso para pensar que há uma complexidade nesse tema, que vai muito além de a gente pensar numa intervenção pontual, que foi o que aconteceu, né? Os pais ficaram apavorados, põe polícia nas escolas, põe a arma, eu escutei aqui, né, na escuta do consultório, não, porque a gente já tem rota de fuga, né? A última que eu ouvi foi de uma garotinha que ela disse assim, já existe lousas que vão se abrir com simples toque, e quando a lousa abrir, a gente vai passar para dentro e vai ficar lá fechada, protegida. Eu falei, nossa, tá parecendo Alice no País das Maravilhas? Que é isso, né? Então, é isso. A fantasia, ela vai ganhando uma proporção assustadora, né? Então, é um tema muito complexo, não dá para a gente pensar assim, uma intervenção rápida, levanta os muros, né, fecha a escola. Aliás, a escola tinha que derrubar os muros, a escola tinha que ser aberta, tinha que entrar, tinha que a gente poder saber que lá é um lugar sagrado, do saber, né? Mas para a sociedade que a gente vem vivendo, que está substituindo o saber pela informação e desinformação, aí fica difícil deixar tudo aberto, né? O que a gente vai encontrar lá? Então, acho que um primeiro passo também para pensar nessa discussão tão complexa é talvez revisitar a estrutura com a qual a nossa sociedade foi fundada. Acho que esse é um passo de fazer historicizar a nossa história, né? Da colonização, da escravidão, dos períodos autoritários no regime, na República Brasileira, especialmente a violência institucionalizada no último governo, né? E pensar em questões como descriminalização do uso de armas, a militarização das escolas. A gente viu fotos aí de criancinhas com armas na mão, né? Nessas escolas brasileiras. Estamos falando de escolas de fora, né? Um ponto que é fundamental, a precarização dos vínculos que existem dentro da escola, na equipe da escola, da equipe com as crianças, com os alunos, da equipe com as famílias e com a comunidade. Onde é que eu estou? Quem é que faz parte disso? A gente tem que retomar programas
que vão pôr em pauta racismo, gênero, diversidade sexual, para lidar com o quê? Para lidar com conflitos e sofrimentos que são próprios do viver. A escola não está dissociada da vida, ela faz parte, ela é integrada, né? Ela está, né? Como é que a gente vai pensar sobre isso? Pela via do diálogo, pela via da conversa, pela via do pensamos diferentes, mas não somos inimigos, né? A gente pode sentar na mesma mesa para dialogar, né? Eu fiquei pensando como alternativa, acho que eu estou colocando um pouco numa linha, né, para concluir e a gente abrir para o debate, que talvez a gente, assim, pensar em pequenos gestos. A gente pode começar de forma muito pequena, né? Então, é aquele lugar que o professor entra e o aluno pode vê-lo dizer bom dia, mesmo ele estando muito mal, e ele dizer bom dia, e o aluno poder ver que ele está ali. E aí ele dizer para aquele que está ali, tá tudo bem? Vem cá, por que você não entregou a tua lição? O que aconteceu? É coisa pequena. Ou ele, o professor, sair e falar com o colega e dizer: você percebeu que aquela garota tem uns dias que está muito silenciosa? Você sabe o que está acontecendo? Não, não percebi. Então, observa. Quer dizer, é a dimensão da observação. É este olhar atento, é eu olhar para o outro. A escola, infelizmente, por essa via de ataque, ela, ela, ela ficou em evidência, mas essa evidência ela estava latente, porque não está dando mais. A gente tem uma escola do século XIX, né, da Primeira República, né, e ela se mantém nesse lugar de uma estrutura, de uma arquitetura aprisionante, né, com muros, quase com cerco, né, tem que fechar. A gente tem professores do século XX, quantas metodologias já passaram? E aí fica uma mistura, escolho isso, não aquilo, né? Quem foi Paulo Freire? Não, tira, né? E a gente tem alunos do século XXI. Não dá mais para negar. Ficar sentado, olhando, os adolescentes dizem, eu não aguento, eu desligo. E aí vem transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, preciso de um diagnóstico, a família busca, ela devolve para a escola, porque o diagnóstico é só um rótulo. Agora eu não sou mais João, Maria e Pedro, eu sou o déficit de atenção, eu sou o TOD, o opositor, né? Eu sou XYZ. E aí a escola recebe um nome que ela também não sabe o que fazer. E tudo bem, porque quando ela diz, vamos pensar sobre essa criança, ela quer parceria, mas talvez ela não saiba também como chegar. Então, por isso fica esse ping-pong, né? Então, a escola, ela precisava desse chacoalhão, desse susto, dessa mexida, vamos parar para pensar. E agora a gente está aqui para pensar, porque aquilo que mais nos assusta é aquilo que talvez a gente tenha que encarar. É aquilo que mais nos apavora, talvez é sobre isso que a gente tenha que falar. Me fale do seu medo, abrir espaço. Então, não adianta eu jogar conteúdo, que é uma grande falácia, uma lista de conteúdos, que depois eles me dizem, eu esqueci tudo. E é verdade, porque muita coisa a gente esquece, mas a gente fica inteligente quando a gente pensa naquilo. A gente desenvolve cognitivamente relações, né, novas conexões cerebrais, a neurociência está aí hoje para provar isso para a gente, né? O cérebro, avenidas, viadutos, ele é esse movimento, esse trânsito todo, aumenta a velocidade. Mas o que eu faço com XYZ? Onde é que eu uso tudo isso? E o professor? Onde é que ele tem espaço para ser escutado? Porque reunião de professor não diz de eu não estou bem, né? O professor entra em burnout, ele resiste para pensar que ele não está bem, mas ele entra em burnout sem saber que está em burnout. Então, quer dizer, há um movimento que não existem culpados. Existe uma rede de relações que foi travada
desta maneira e que a gente tem que desconstruir e revitalizar e voltar na origem. Talvez os povos originários estejam nos dando caminhos, né, para pensar sobre como a gente se conecta de novo com o humano, o puramente humano, porque os conteúdos, eles são possibilidades de encontro com os humanos. A gente pode falar do XYZ, mas para que é? É para ficar com a fórmula e passar no vestibular? Ou é para a gente pensar, eu tenho uma questão sobre isso, né? Então, eu diria que é um pouco por aí o meu pensamento, né? No sentido de que o momento é delicadíssimo, mas ele é necessário. Chegou a hora da gente encarar essa instituição que alguns acreditam, ou acreditaram quando começaram a brincar com essa ideia, uma brincadeira sem graça, né? De que ela é frágil, mas é justamente porque ela pode até acreditar que é frágil, frágil que é ali que está a força dela. E a força está lá dentro. É de lá que tem que sair as respostas. É isso. Para a gente começar aquecidos, talvez. Legal, Rose, legal, muito forte a tua fala, muito significativa, bastante complexa, né, com muitos meandros, né? É um debate que não se esgota. Eu mesmo tô com muitas linhas de pensamento ao mesmo tempo, mas antes eu queria passar a palavra para os demais integrantes da oficina. Quem gostaria de comentar, fazer alguma reflexão, pessoal, primeiro? Gente, eu vou começar falando muito brevemente, porque um pouquinho antes de atender meu primeiro paciente de hoje, bom, primeiro, desculpa, né? Sou Rita, não conhecia a Rosemary, quero agradecer pela fala dela maravilhosa aqui com a gente. Eu estava assistindo um vídeo da Rita Von Hunt, aliás, do Guilherme, né? Ele não estava na personagem dele, mas ele estava num programa chamado Embrulha Sem Roteiro, que é um projeto relativamente novo, parece, falando sobre algumas questões. E ele trouxe uma coisa que eu achei muito pertinente para essa discussão de escola. Uma coisa que eu já vinha ruminando, e aí na fala dele, eu falei, nossa, que bom ouvir alguém dizer porque fez sentido. Ele estava falando dessa relação com os ícones que a gente tem. E aí ele foi falar do hino, né? O hino nacional seria algo para unir um povo, né? Seria algo para cantar junto, um símbolo ali importante do país, né? E o nosso hino, ele é muito parnasiano. Ele é a arte pela arte, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O que que é isso? Você vai cantando e você fica no rococoquês, sabe? E aí ele só serve para você fazer bullying com o outro, tipo, ah, você não sabe cantar o hino. Mas por que saberia? Ele, né, ele não tem uma função de união, assim. E aí ele foi falando sobre essas questões do Brasil, né? O porquê do nome Brasil, né? Que o Will vem de um prefixo francês, onde é algo retirado, sabe? Então, Brasil seria algo onde a Europa vem, retira os brasileiros, o que é importante, vai. A gente é descaracterizado numa origem muito profunda. E no governo anterior, ou desgoverno, que a gente já pode falar, né, de uma forma mais enfática, esses ícones vazios, eles foram ainda mais reforçados. Quantas vezes a gente não ouviu? Nossa, agora meu filho vai aprender como eu, ele vai voltar a cantar o hino nacional nas escolas, ele vai voltar a saudar a bandeira, né? Então houve aí um processo muito forte de reforço de um amor X, na minha opinião, um amor do símbolo pelo símbolo, parnasiano, né? Da palavra pela palavra. E esse caráter de olhar o símbolo e se esvaziar de sentido é algo muito problemático, né? E foi entrando ainda mais forte na escola. Antes do governo, posso dizer que sim, eu estava na escola pública, era professora de escola pública, e já vinha muito preocupada com esse esvaziamento de qualquer coisa que fizesse sentido ali no conteúdo, de olhar. Eu me lembro muito
de entrar numa escola onde rezava-se o Pai Nosso todos os dias antes de começar a aula. Eu rezo o Pai Nosso, eu tenho uma relação com o Pai Nosso, mas eu me lembro de ficar muito incomodada, porque eu sempre ficava pensando assim, meu Deus, aquela coisa, né? Ah, vamos agradecer por esse dia maravilhoso que a gente chegou aqui. Não, teve gente que já chegou apanhando, né? Teve gente em casa que o bicho já estava pegando e que ele não tinha muito motivo para agradecer, não. Então vai e passa assim, um rolo compressor em cima da singularidade, do sentido. E eu acho que esse ode a uma ideia vazia, né, de simbolismo, isso está criando uma escola ainda que tem ainda mais dificuldade para enxergar. Como a Rosemary disse, ainda mais dificuldade para ver esse aluno, para ver o outro, para ver o professor, para falar. A gente não consegue mais falar, oi, tá tudo bem? Vamos conversar 10 minutos aqui? Fica aí, gente. Tá um pouquinho, tá tranquilo. Essa organicidade, né, tá muito difícil. E aí, quando você vai, eu agora que estou justamente nesse momento de colocar meu filho na primeira escolinha dele, vou tentar conversar com as pessoas da escola, já me vem uma conversa pronta, uma apostila pronta, um negócio feito, né? Você não consegue sequer alcançar a escola, né? Você está lidando ali com um programa, com um livro didático apenas, então essa situação foi muito reforçada. Eu acho que agora a gente deu 10 passos para trás e talvez começar daí, né? Pensar em imbuir de sentido de novo. E poder criticar de uma forma mais enfática, mais uma posição muito minha, né? Criticar de uma forma mais enfática coisas que estão, que na minha opinião, deseducando. Não é só não educando, né? Que eu acho que tem uma diferença muito grande em não educar e deseducar, que é atribuir hipocrisia a um processo X. Sabe? Me preocupa muito isso. Obrigada pela oportunidade de falar, tá, gente? E de ouvir também. Obrigado, Rita. Mas o que você, que exemplo que você daria de deseducação, só para esclarecer para o pessoal? Tá. Quando eu estava dando aula no ensino médio, por exemplo, na rede pública, isso por volta de 2017, 2016, 2017, até um pouco antes também, 15, 14, eu me lembro de professores chegarem na sala, inspetores chegarem na sala e falar: olha, vocês aqui estão aqui para aprender, né, para melhorar o futuro de vocês, enfim, vem com aquele discurso, né, de que se você estudar, você vai conseguir um bom emprego né, e aqueles meninos sabem, eles sabiam que eles estavam ali apenas porque os pais precisavam trabalhar. Eles sabem que eles estavam numa posição de depósito. E aquele discurso era hipócrita. Por mais que fosse bonito de alguma forma, a inspetora sabia que era mentira. Que não era estudando ali que eles iam conseguir um bom emprego. Eles sabiam que não era isso. Então, essa rede de coisas vazias, de inverdades, a dificuldade que as pessoas têm de olhar para a coisa como é, na minha opinião, é um processo de deseducação. Entende? Que é diferente do não educar. Corrompe na alma das pessoas. É isso que eu coloco. Entendi. Obrigado pela tua fala, Rita, também com muitos meandros, né, com bastante complexidade. Quem mais gostaria de falar? Patrícia Ramos, a palavra está com você. Patrícia Ramos, de Ilhabela, vocês me ouvem bem? Sou psicóloga e trabalho na Secretaria de Educação. Então, estou acompanhando bem de perto, assim, esse pânico que está acontecendo não só dentro das escolas, das famílias, mas como toda a comunidade está sendo afetada, né? Ainda por ser um local pequeno e as notícias se espalham muito rápido, então mesmo fake news acaba virando uma bola de neve gigante, né? Uma avalanche, na verdade. E eu não penso em outra possibilidade de mudança se a gente não pensar diferente, se a gente não mudar de perspectiva, se a gente não se abrir para o diálogo. Achei muito interessante a fala da Rosemary, que assim, acho que tudo que a gente precisaria seria
uma rede de apoio mesmo, que pudesse apoiar não só os professores, mas todos os educadores. E entender que a gente precisa estabelecer novas formas de relacionar, não só com os professores e diretores, mas também com as pessoas da limpeza, com as merendeiras, os auxiliares. Assim, todas as pessoas envolvidas na escola são educadores, de certa forma, e às vezes o barulho. E às vezes não tem um zelo nessa qualidade das relações, elas não são promovidas, né? Então, assim, a gente acaba virando no automático, não se olha nos olhos, não se dá bom dia, não tem aquele apaixonamento do tipo, igual a Rita falou do hino nacional. Se eu não me apaixonar em descobrir o hino nacional, igual uma criança, nossa, tia, vai tocar o hino do Corinthians. Então eu falei, então vamos cantar o hino do Corinthians, mas era o hino do Brasil, né? Depois eu expliquei para ele, mas como ele ficou tão empolgado com o hino do Corinthians, eu falei, então vamos cantar o hino do Corinthians. Mas assim, e aí eu trouxe, assim, fiz algumas pesquisas, tudo, porque assim, eu sou uma sonhadora. Eu acho que, assim, se pudesse ter um projeto permanente aqui em Ilhabela, de escuta e rede de apoio das famílias da comunidade, a prefeitura faz muita coisa. Só que a própria comunidade não sabe o que a prefeitura faz. Então, por exemplo, aqui a gente tem CAPES, a gente tem a PAI, tem lugares para esporte, tem tantas coisas para se fazer, tantas coisas maravilhosas, tem aula de vela, aula de canoa havaiana, aula de tudo, só que parece que não tem uma comunicação entre quem precisa e quem oferece. Não há diálogo, sabe? Assim, não quero criticar, claro, a gestão nem nada, muito pelo contrário, admiro muito essa gestão, admiro muito a secretária de Educação, vejo o esforço que ela faz. Mas às vezes eu vejo que assim ela poderia pensar não no emergencial somente, mas em algo que ela pudesse até deixar o nome dela como uma coisa permanente. Eu penso que se a gente fizesse uma escuta da cidade, não é difícil fazer a escuta da cidade, é uma cidade pequena. Se a gente pudesse construir juntos projetos, escola, família, sociedade, porque chega muita gente de fora oferecendo muita coisa e a sociedade não se vê parte daquilo. Aí o pensamento vem assim: se eu não preciso, por que eu tenho que respeitar se isso não é para mim? Então depreda-se aquilo que não se faz parte, né? Então o que essa criança, esse adolescente está querendo dizer? Eu não faço parte disso, eu estou me lixando para isso. Então, não tem um apaixonamento pela disciplina antes de começar a estudar, não tem a escuta, porque esse pós-pandemia potencializou tudo o que já tinha. Então, as frustrações, os transtornos, a ansiedade, os sintomas, todos eles afloraram dentro de casa, dentro da escola, dentro da comunidade. Então, assim, você vê pessoas preocupadas, né? Você vê pessoas que realmente estão em pânico, sabe? Trancadas dentro de casa, quando que, na verdade, aqui é um lugar lindo, maravilhoso, seguro. Aí começaram a pensar, não, tem que ter vigia, tem que ter porta, detector de metal, tem que ter isso. Gente, a gente está na ilha. Aqui é um lugar que não é tão difícil assim, sabe? Muito pelo contrário, tá fácil. Seria até assim, poxa, vamos fazer um projeto modelo? Vamos. Oficina de psicanálise criativa, vamos pensar em alguma coisa aqui. Vou fazer um grupo de escuta, porque se eu pudesse fazer, eu faria em 4 etapas. A escuta da cidade, a formação de projetos sociais que tivesse engajamento da população, que eles fizessem parte disso, envolvendo também as outras secretarias, porque que tipo de jovem que a gente está colocando no mercado de trabalho, que tipo de sonhos que eles têm, os daqui mal pensam em fazer prova, mal pensam em fazer ENEM, mal pensam em fazer faculdade, porque também tem muitos atrativos, então é muito fácil cair nas drogas, nas bebidas, nos maus grupos.
Então, a gente tem isso também aqui no litoral, né? Então, tem, assim, eu vou trabalhar de garçom, eu não penso em estudar, eu tô empacotando lá no mercado, ganho meu dinheirinho, e às vezes vai lá saber o que se faz com esse dinheirinho, sabe? Então, assim, e aqui seria fácil porque todo mundo conhece todo mundo. E aí eu penso que na terceira etapa, a gente poderia consolidar os projetos que foram feitos em conjunto e na quarta etapa manter isso e essa rede de apoio. Só que eu sou só uma sonhadora, então é isso. Legal, Paty, obrigado pelo teu comentário. Acho que vale a pena só um esclarecimento para o pessoal de que a Paty está num intervalo dentro do período de trabalho escolar dela e ela conseguiu esse local que fica, acho que ao lado de uma rua arterial ou de uma avenida, né? Então, infelizmente, é melhor a Paty estar participando com toda a sua sabedoria, a sua experiência, com barulho, do que ela se ausentar do encontro de hoje, tá? Então, a gente pede aí a consideração, a compreensão de todos que estão nos assistindo por conta do barulho de Peço desculpas aí, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco o que eu falei. Se ficou alguma dúvida, eu repito. Não, eu acho que deu para acompanhar a tua luta, o seu sonho, as dificuldades locais e mais amplas aí que você situa, né, Paty? Daniel, só vou fazer uma pontuação sobre o que a Patrícia comentou, que de fato a gente fala professores, né? Mas é a comunidade educativa. Todos fazem parte da comunidade educativa. Isso é importantíssimo, né? O que ela traz é fundamental para que a gente entenda que para uma escola, para uma instituição funcionar, todos têm um lugar importante, né? É isso. Eu acho que foi bastante importante o que ela disse para ressaltar. Uhum. Legal, obrigado, Paty, obrigado, Rose, pela tua fala. Alguém? Aqui, se deixar, Rose, eu saio abraçando todo mundo, desejando um bom dia para todo mundo. Tem gente que eu abraço as crianças me abraçam, tanto que agora eu tive que dar uma disfarçada que a menina passou e me deu tchau assim. E aí, se eu não desse um tchau, ela ia falar: ai, a tia não lembrou de mim. Então, a gente acaba sendo conhecido, né, por todo mundo. Mas, assim, poxa, como eu gostaria de poder fazer a diferença, queria poder fazer um pouquinho mais. Porque eu vejo, eu escuto, eu tô vendo, só que, sabe, eu tô vendo todo mundo correndo e parece que estão tentando reinventar a roda, gente. Não tá tão difícil assim. É só a gente parar para pensar, escutar um pouco, ter um pouco de paciência, sabe? Tentar analisar, se juntar igual a gente está se juntando, falando, discutindo, ouvindo. E às vezes eu vejo que o pessoal da educação, eles estão tão apavorados que eles não têm nem condição, não têm ouvido para ouvir. Por isso que eles precisam ser escutados, né? Até o princípio da entropia, né? Porque se eles não são escutados, como é que eles vão ouvir? Né? Então, eu acho que o diálogo precisa ser reinventado, sim, novas formas de relacionar, não sei como, mas precisa ser inventado outras maneiras, porque a gente está vendo pulsões muito mortíferas, esses crianças e adolescentes se machucando, se cortando, tendo crises de ansiedade, e aí as pessoas banalizam muitas vezes, e às vezes aquele sofrimento dele é real, para ele é real, para a gente pode ser banal. Tá nervoso porque perdeu o celular, não sabe lidar com a frustração de perder o celular. Poxa, mas para ele é real, ele não soube aprender a lidar com frustração. Então é quando uma vez eu falei para o Daniel, por que na escola não se fala de luto, de morte, de frustração, de perda, de sangue, de dor, o que é virar mulher, o que é vir a ser uma mãe no futuro, o que é viver, sabe? Então, assim, eu acho que a escola não é só mais um lugar de conteúdo, mas um lugar de convivência. É o que eu penso de acordo com um pouco de experiência que eu tenho. Legal, Paty, obrigado. Acho que já temos um gancho aí bastante importante, né? Que é o que ensinamos, né? Afinal de contas, né?
Mas, antes de tudo, mais alguém quer falar? Glória, César, querem comentar alguma coisa agora? Pode ser, então, César, a palavra está com você. Oi, Rosina, gostei bastante é, desses ganchos que você deu para a gente, os fiozinhos para a gente puxar. Acho que eu queria puxar o fiozinho da crise, que aí tem um ponto, talvez até um pouco mais psicanalítico. Acho que é mais uma provocação para quem está ouvindo a gente. Essa aqui não é a coisa que a gente responde, né, na lata. Mas assim, a primeira coisa que eu percebo que nós mudamos o governo, mas ainda assim um governo dito mais progressista, mas a resposta tem sido conservadora. Então é mais polícia, mais cerceamento, vamos vigiar mais. Então é como se fosse um certo algo que estava reprimido num discurso progressista acaba emergindo numa situação em que a resposta vem assim vamos dizer assim, a resposta não foi tão progressista assim. A gente está vendo várias pessoas que no seu discurso não conseguem, por exemplo, lembrar de Paulo Freire numa hora dessas. E aí o que que a gente vê? Por exemplo, eu não trabalho com escola, mas moro do lado de uma. E eu vejo alunos muito desejosos. Eu vejo que toda vez que abre a escola no sábado, tem muita gente, tem mais gente na escola no sábado do que nos dias. Ou seja, eu lembro do professor de educação uma vez me disse que não existe aluno desinteressado, existe aluno que não se interessa pelo que o professor está falando, mas interesse sempre tem. E aí um outro gancho dessa crise é a gente vê o atordoamento com as propostas de mudança do ensino médio. Que aí tinha uma proposta que tinha enormes críticas e muito fundamentadas, mas em lugar dessa proposta não se consegue chegar em um consenso mínimo para essa uma reestruturação que poderia aproveitar esse momento, né, um momento ótimo para pegar esse gancho, mas acabou virando um atordoamento maior. E qual que era em muitos pontos problemáticos dessas propostas eram fazer uma hipertrofia curricular. Vamos agora ensinar educação financeira, vamos ensinar educação tracinhos, vários tipos de educação e cada vez menos espaço para ter, vamos dizer assim, um momento de ócio, um ócio criativo na escola, ou então momentos abertos a surpresas. Eu entendo que essa é uma crise permanente que você vê também que acaba expondo o que está reprimido na sociedade e também em outras situações, como, por exemplo, Cracolândia, aqui na capital de São Paulo. Você vê que a resposta que se dá a uma Cracolândia é muito parecida com a que se dá aos ataques. Vamos fechar, vamos bater. E aí se imagina que aumentando o policiamento as pessoas vão ficar mais calmas. É como você bater em alguém pensando que vai acalmar essa pessoa. E muitas vezes acaba simplesmente dando uma resposta que apazigua o ego. Ah, eu fiz alguma coisa, eu fiz a minha parte, tentei, e não se expõe, vamos dizer assim, uma castigação institucional. Você não permite saber que, olha, chegamos no limite, vamos ter que mudar. E talvez a mudança seja acabar com um monte de coisa e recomeçar em vários pontos. E acho que aí é coisa que em 4 anos não se faz, e de 4 em 4 anos muda-se o nome, mas aquele reprimido continua reprimido, saindo de vez em quando nas crises. E aí o nome disso é Brasil. Difícil, né? Aí já tem é o complexo familiar desse país. Como diz a Rita, já nascemos roubados.
Legal, César, obrigado pela tua fala. Mais alguém quer fazer algum comentário? Vou falar bem rapidinho aqui. Pode falar. Parabenizar a Rose, né, pelas falas. Sim, foram bastante provocativas, né? Eu estou aqui refletindo bastante sobre os colegas também que falaram bastante coisas interessantes. E aí eu estou pensando, né, de que na época que eu comecei a estudar, era uma época de chumbo, como o pessoal fala, época da ditadura, e as coisas eram bem difíceis, né, assim. Tinha aquela coisa muito autoritária de diretora chega na sala, a gente tem que levantar, todo mundo levantava, né, e professor batendo em aluno. Então, vivi muito disso, assim, né? Não apanhei, mas eu vi muitos colegas apanhando em sala de aula. E aí, assim, depois, mais tarde, quando eu fui trabalhar, né, com medidas socioeducativas, e a gente sempre tinha muitas reuniões com os professores, com os diretores, e a gente, às vezes, né, conversava, a minha equipe lá, no meu trabalho, e a gente pensava muito de que a escola tinha essa questão ainda muito militar, né? Então, ainda ela estava nesse lugar ainda. E, e que, assim, a gente não via muita saída, né, de como melhorar isso, né, e as coisas pareciam, né, ainda mais quando você trabalha com adolescentes, né, que tem uma questão aí com a justiça, era bem complicado. E quando você fala, Rosa, de que uma hora isso ia dar um boom aí, a coisa ia estourar, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo, porque a coisa já vem desenrolando desde sempre, assim, né, e a gente, com o meu trabalho, né, a gente via muito isso de perto, com os meninos que tinha muita evasão nessa época, e a gente tentava a todo custo conversar com a Fundação Casa, com profissionais, né, que estavam ali envolvidos, professores, e a gente tinha muita dificuldade de encontrar saídas, de encontrar soluções, e a gente via também que, por parte dos professores, diretores, assim, a coisa era bem fechada, assim, no sentido de trazer para uma conversa, né, fazer um seminário, fazer um debate, né, chamar toda a comunidade, né, a família, tudo. Era bem difícil convocar todo mundo, então eu, infelizmente, estou meio assim, fiquei pensando aqui, fiquei meio pessimista em relação a isso, porque eu vi que muita coisa não mudou de lá para cá, né, e a gente está vendo essa situação de hoje, né. Hoje, dia 20, as pessoas estão com medo de ir para a escola, né, então hoje eu vi a reportagem cedo, né, minha irmã me ligando, não vou mandar meu filho para a escola, então a coisa está bem complicada, assim. Eu, assim, estou bastante provocada, assim, com tudo isso, todas as falas aqui, né, com a sua fala também, Rose. Tá bem, Glória. Obrigado pelo teu comentário. Realmente é uma situação muito impactante, porque todos nós fomos ou somos alunos e somos ou fomos professores, e isso na vida, né? Não necessariamente alguém que ocupa um lugar burocrático, né? Mas a educação e a vida, ela está aí para todo mundo, né? É uma questão de perspectiva. O lugar simbólico do professor e do aluno, ele está em todos nós, né? De alguma maneira, o motivo do nosso encontro de hoje é poder transmitir algum tipo de saber ou produzir algum tipo de saber. Então, também tem a ver com uma perspectiva escolar, nesse sentido de uma educação libertadora, né? De fazer movimento de vida, pessoas que cuidam de pessoas, pensar em problemas, pensar em soluções. Então, que a gente não se iluda de pensar que a escola se reduz a uma instituição determinada, não. O paradigma escolar, o aprendizado, a coletividade
tem a ver com a vida humana, né? O estado civilizatório, né? O senso de civilidade. Então, eu entendo que um colapso escolar, a sintomatologia escolar, né? Ela é reflexo de um funcionamento social mais amplo. Ela não pode ser vista de uma maneira isolada. Então, se a sociedade está doente, a escola está doente. Se a escola está doente, a sociedade está doente. Então, sim, nós vivemos numa cultura neoliberal, meritocrática, racista, segregacionista, uma escola conteudista voltada para o vestibular, que é algo meritocrático, né? As pessoas, os alunos, eles são pouco incitados à reflexão, à crítica, à criatividade, a desenvolver a cidadania, a poder encararem a vida, ter algum saber ali operativo, no sentido de que aquilo possa agregar à vida. Não, simplesmente eles são avaliados, eles são julgados, eles têm que mostrar resultado. Muitas vezes não tem mesmo amparo familiar para isso, em função de uma fragilidade social mais ampla, então aquilo vai gerando um analfabetismo, um semi-analfabetismo crônico, de modo que qualquer pessoa, não precisa nem ter nenhum transtorno endógeno para isso, que fica 4, 5, 6 horas numa sala de aula por dia, dentro de uma prisão, olhando para uma lousa, e mal consegue entender o que o professor está escrevendo na lousa, é óbvio que isso vai produzindo muito ódio, isso vai produzindo marginalização, né? E a conta chega mais cedo ou mais tarde para todo mundo pagar. Evidentemente que tem pessoas que estão numa situação de fragilidade social, que não conseguem absorver conteúdo, que podem jamais matar um mosquito, e tem gente que, dependendo, obviamente, da sua condição psicopatológica própria, a gente não pode negar isso, que existem essas diferenças, pode efetivamente invadir uma escola com machado e as vias de fato, né? Então, também existe uma condição de adoecimento coletivo, mas obviamente que o pulo do gato para alguém ir lá e cometer a violência propriamente dita precisa de pré-condições próprias daquele indivíduo que conseguiu fazer isso. Então, dentro desse cenário de marginalização simbólica, social, emocional, conteudismo, cultura meritocrática, nós temos ainda as redes sociais, que permitem um disparate, né, de comportamentos violentos, porque hoje em dia é muito fácil de alguém se autoafirmar pelo ódio, o ressentimento e a vingança nas redes sociais, me parece que são a via principal de ganho de uma identidade. Então, aquele que se encontra fragilizado, excluído na sociedade, no meio escolar, no bullying, ele se autoafirma, indo além do bullying, ele se autoafirma com um discurso de ódio que tem repercussões, que vai às vias de fato, né? Então, numa espécie de autoafirmação da humanidade que lhe resta, ou seja, ele se faz sujeito sendo um assassino, sendo alguém que está, digamos, ferindo o sistema que lhe feriu, que lhe excluiu, que não o escutou, que não lhe outorgou um saber operativo, que não lhe amou, né? Então, a fala da Paty é muito significativa porque ela é uma fala bastante ansiosa sempre, no sentido de evidenciar o amor que ela tem pelas pessoas e do quanto ela se sente isolada, né? Muitas vezes falando com as paredes, tendo aí que ficar ao lado de uma avenida, nem tem propriamente uma sala que ela possa entrar e se dedicar, né? É sempre algo improvisado. Então, a fala da Paty eu acho bastante significativa do que ela reflete enquanto uma sintomatologia em que os próprios professores ou a coletividade escolar está inserida, desde a pessoa que faz o café até a faxineira, até o professor, os diretores, enfim.
Então, Então, é porque eu também não tenho voz ativa, né, Dani? Porque o meu cargo é cargo de auxiliar. Então, quem vai ouvir uma auxiliar? Mas, poxa, você quer ter mais experiência do que quem está no chão de fábrica, que está ali passando por tudo. Eu falo que eu desafio os meus colegas a ter um dia de Patrícia na escola, sabe? O que, que é ter um dia de Patrícia na escola? E eu sou apaixonada pela escola, pela educação. E eu me compadeço, sim, das pessoas que trabalham, quando eu vejo que o olharzinho está baixo, quando eu vejo que uma criança não está sorrindo, ou que ela não está aprendendo. O que ela está querendo dizer quando ela não aprende? Que ela tá... Às vezes a criança chega com fome na escola e ninguém sabe. Quantas vezes eu fui lá na cozinha lá e falei, oh, me arruma uma banana aí e tal, e dava escondido para uma criança e falou, oh, agora você vai ter força para você prestar atenção na aula, vai voltar lá. E às vezes é o que a criança precisa, daquele junta assim, fala, ó, vamos junto que eu tô com você, sabe? E não só as crianças, as famílias, a comunidade, os professores, são necessidades. Por isso que eu acho que a gente tem que ter um outro encontro, que eu possa também estar num lugar onde tenha menos barulho, e a gente falar mais sobre isso, sabe? Porque a gente precisa repensar, sim, em novas formas, não só de educação, mas de se relacionar com o mundo, de se relacionar com as pessoas, de se humanizar, porque os animais, eles ganham da gente na questão da empatia, por exemplo. Como assim? Empate, é isso aí, né? Eu acho que a gente precisa circunscrever o problema. Também tem o outro fator que a Rose comentou, faltou eu dizer sobre o quanto a psiquiatria, a medicina de hoje não dá um falso amparo através dos diagnósticos e das medicações a uma falência dos laços humanos mesmo, do lugar de dignidade e civismo civilizatório, né? Então, é isso. As escolas hoje elas têm um certo fetiche por encontrar diagnósticos nos alunos e parece que tem tido uma epidemia, não só de autismo, mas de outros diagnósticos, porque é uma forma de você nomear uma dor sem pensar, vamos dizer assim, numa macroestrutura adoecida que todos nós estamos inseridos. Então, assim, eu não sou educador, embora, obviamente, o que eu falei do educador simbólico somos todos nós somos corresponsáveis, né, de alguma forma. Então, o que a gente está fazendo aqui é um exercício de reflexão e pensamento, não são falas monolíticas, ninguém aqui é dono da verdade, e a gente também nem está concordando em tudo necessariamente, ou seja, cada um também fala por si e a gente vê o que disso se entrosa. Eu acho que a ideia seria que a escola também, então, pudesse se transformar num espaço de debate e alteridade, de inclusão. Eu mesmo confesso que era um péssimo aluno, nunca gostei de escola, não gostava de ler, não gostava de estudar, era tido como um mau elemento, porque eu gostava de fazer palhaçadas, nunca agredi ninguém e tal, mas é claro, mas eu gostava de fazer palhaçadas, brincadeiras em sala de aula, e de alguma maneira o que eu vejo é que esse era o meu lado sadio, ali onde era justamente o aluno problema, na verdade eu era criativo demais para aquele ambiente. Então hoje, depois de 30 e poucos anos, 40 anos, eu consigo trazer isso para a psicanálise ao meu modo aqui, através do canal, das minhas produções, estando aqui com os meus colegas, com os meus amigos, mas porque eu penei muito e senti na pele o que é estar excluído, não ser ouvido, né? Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem essa oportunidade de dar a volta por cima. Tem pessoas que sucumbem, né? E que acabam entrando aí num lugar de degredo, de violência, de alienação, numa lógica aí vingativa, né? Então, eu, por exemplo, se eu fosse fazer um currículo de escola, é claro, precisa estar alfabetizado, todo mundo precisa aprender a ler e escrever, fazer
contas de matemática. Agora, essa coisa de química avançada, física avançada, matemática avançada, ou história e geografia conteudistas, né? Coisas assim que são feitas com base em decoreba, em reprodução, em análise de desempenho, e que depois a gente acaba esquecendo 90% e não tem nenhuma utilidade prática, porque não tem propriamente nenhuma utilidade ética para nós, e é aí que eu acho que o ser humano ele se constrói numa dimensão ética. Então a escola humanizada é uma escola que dá voz à dimensão ética, a possibilidade da gente exercer a ética com as pessoas, né? É uma escola voltada para a vida e não saber fazer logaritmo, né? Ou contas assim absurdas, né? Ou entender de termodinâmica. Isso quem vai precisar entender é o físico, é o químico, né? Esse sim. Então, eu pensaria que a escola deve desenvolver o civismo, né, a dimensão ética, a criatividade, né, o livre pensamento. Deve passar, evidentemente, conteúdos, mas a partir dessas dimensões que devem estar colocadas de forma a priori, e aí esses conhecimentos específicos aí se estenderia numa faculdade mais ampla. Então, por exemplo, em vez de ficar tendo isso na escola, esses conteúdos avançados e tal, que a gente não vai usar depois, fazer uma faculdade, em vez de 4 anos, faz uma faculdade de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, onde esses conteúdos já vão estar voltados para quem quer efetivamente usar isso para o seu trabalho, né? Então, essa é a minha posição. Eu, pensando... Eu queria fazer um adendo na sua fala, Dani, porque assim, imagina se você tivesse pego um educador. Fechou o seu áudio. Tivesse condições de você extravasar toda a sua pulsão criativa, não teria espaço para aprender essas coisas mais complicadas? Uhum. Então, Então, eu primeiro a penso. gente precisa estar humanizado. Depois você vai se preocupar em aprender. Se você pensa em aprender sem estar humanizado, sem ser amado, sem ser escutado, acolhido, sem você ser um sujeito, acabou. Aí está a falência da escola. Então, quando a escola se transforma numa fábrica de produção de salsicha, de desempenho, voltada para uma cultura do mérito, das notas, do bom aluno, do vestibular, do futuro grande empreendedor, do empresário e tal, acabou, já estamos falidos por aí e a gente está pagando a conta disso, na minha opinião, seja lá nos Estados Unidos, na Noruega, no Brasil, cada país paga isso, essa conta ao seu modo. Então, se a gente quer resolver isso juntos, não é através de uma coisa militaresca, policialesca, colocar alguém com uma metralhadora dentro de uma escola, não. A gente precisa desenvolver elos de amor e de criação para que a gente não precise recorrer a esse tipo de posição radical que gera uma cultura cada vez mais dicotômica, paranoica, cindida entre o bem e o mal, punitiva, né? E que não tem valor de crescimento humano para ninguém, né? Então, esse discurso militaresco, ele também é um sintoma, ele é uma decorrência de uma falência da humanização escolar e social, de uma maneira mais ampla, né? Quem gostaria de comentar? A gente já está com 1 hora e pouco de gravação. Alguém tem mais alguma palavra final? Bom, então queria agradecer a presença da Rose, em especial, que foi nossa convidada de hoje, dos demais participantes aqui da oficina de psicanálise criativa. De fato, é um tema bastante sensível, complexo, não há uma resposta única, há muitas divergências, né? Acho que, de alguma maneira, as divergências sociais e políticas que a gente vive no Brasil hoje se refletem, né, na escola, nessa discussão também. Então, quem tiver algum comentário, alguma contribuição a dar,
alguma crítica que seja uma crítica construtiva, de preferência não uma descarga, um ataque, assim como às vezes a gente vê aí nas redes, né, na internet, vai ser muito bem-vindo. Quem quiser dialogar conosco, entre em contato, gaiatapsi23@gmail.com ou pelo Instagram, @roismandaniel, que a gente passa também o contato aí dos demais, para quem tiver interesse de fazer uma fala mais reservada. Então, muito obrigado a presença de todos novamente, e nos vemos em breve aqui em mais episódios da Oficina de Psicanálise Criativa. Valeu, pessoal, um abração.